Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Efésios 4. Paulo exorta os efésios a viverem de acordo com sua vocação, mantendo a unidade do Espírito na igreja. Ele fala sobre os diversos dons concedidos aos crentes para edificar o corpo de Cristo e adverte contra a velha maneira de viver. A unidade em Cristo. Em Efésios 4, veremos que Paulo falará sobre como proceder em Cristo, sendo promotores da paz, da união e não o contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito, dirigidos por seu amor. Jesus distribuiu dons e talentos na igreja, de forma que cada cristão seja útil para o crescimento da igreja. Não podemos viver na prática do pecado, devemos nos despir do velho homem e seus vícios. O pecado entristece ao Espírito Santo, então, se quisermos ter um bom relacionamento com ele, precisamos respeitá-lo. Contexto histórico. Paulo está falando sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele, o menor dos menores de todos os santos, passou a anunciar o Evangelho. A intenção desta graça é revelar a parte da formidável sabedoria de Deus. Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a amplitude do amor de Deus. Acompanhe a seguir o estudo completo de Efésios 4. Fé em sua missão. Versículos 1 e 2. Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esta exortação é uma transição maior na carta entre a afirmação que declara a fé da igreja e a declaração de sua missão. Paulo insistiu que a conduta do cristão deve ser digna de seu chamado por Deus. Guardar a unidade. Versículos 3 ao 5. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Os cristãos têm a responsabilidade de preservar a unidade no corpo de Cristo. Os 7:1 enumerados nestes versículos são fundamentos sobre o qual Deus une a igreja. O plano de Paulo pode ser visto do ponto de vista da obra de um só Espírito criando um só corpo, um só Senhor Jesus Cristo criando uma só esperança, uma só fé e um só batismo, e um só Deus Pai criando um só povo de Deus. Um só Deus e Pai. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e através de todos, e em todos vós. Um só Deus e Pai de todos, lembra os cristãos de que Deus é um, e portanto a igreja deve ser uma. Diversidade. Versículo 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo fundamenta a diversidade dentro da unidade da igreja. Deus concedeu uma medida de graça a cada cristão como dom de Cristo. Dons aos homens. Versículo 8. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Este versículo é uma alusão a Salmos 68 verso 18. A essência deste salmo é que o vencedor de uma guerra tem o direito de receber dons do povo que conquistou e que lhe está sujeito. Paulo quis dizer que Cristo venceu seus inimigos, pecadores não redimidos, e lhes deu dons, sendo Paulo o exemplo perfeito. Vencedor do pecado e da morte, Cristo concede dons a seus novos e dedicados seguidores, seus cativos. Cristo ressurreto. Versículos 9 e 10. Agora que ele ascendeu, que é
senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Paulo enfatizou que o Cristo ressurreto e exaltado agora concede toda a plenitude de suas bênçãos à Igreja e ao universo. Efésios 1 verso 10. Os 5 ministérios. Versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Esta descrição se refere mais a pessoas dotadas, com dons naturais que podem ser aperfeiçoados e usados em prol do reino, do que a dons espirituais, contrastar com o que Paulo quis dizer em Romanos 12. São lista dos 5 grupos de pessoas dotadas: apóstolos, profetas e evangelistas, pastores e professores. Apóstolos e profetas são fundamentais no trabalho da Igreja. Ver nota em Efésios 2 verso 20. O termo apóstolos indica principalmente pessoas enviadas com uma missão de Deus. Os apóstolos também eram porta-vozes de Deus, trazendo novas revelações e entendimento à Igreja. Os profetas revelavam aos cristãos a vontade de Deus para o presente, proclamação, e prediziam o futuro, profecia. Todos os apóstolos eram profetas, mas nem todos os profetas foram apóstolos. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho e plantar igrejas. Eles proclamavam as boas novas com palavras e ações, e instruíam outros no evangelismo. Os pastores e professores tinham responsabilidades parecidas. Os pastores supervisionavam, confortavam e guiavam a igreja, pastoreando-a. Atos 20 verso 28. Os professores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Seu trabalho era transmitir os ensinamentos revelados à igreja, 1 Coríntios 15 versos 3 e 4, e não trazer novas percepções inspiradas, como os profetas. Os mestres são indispensáveis na edificação da igreja. Precisamos deles para capacitar os cristãos a distinguir falsas doutrinas do ensino verdadeiro. O propósito. Versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito das pessoas dotadas é equipar outras para o ministério. No texto grego, os versos 11 ao 16 formam uma das muitas frases longas de Efésios. Às vezes, o termo traduzido como aperfeiçoamento era usado com o sentido de consertar e restaurar. Unidade na fé. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo do ministério é fazer com que os cristãos alcancem 3 objetivos: a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, maturidade, e a plenitude de Cristo. Maturidade e unidade são medidas em termos de relacionamento do corpo com a cabeça, Cristo. Crianças. Versículo 14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Quando as pessoas dotadas capacitam a igreja, a comunidade da fé evidencia estabilidade na teoria e na prática. O cabeça é Cristo. Versículo 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dizendo a verdade em amor, pode ser traduzido literalmente como sendo verdadeiro em amor. Quando a igreja é fiel no falar a verdade em amor, ela desenvolve relacionamentos transparentes em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras. Corpo ajustado. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte,
faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. No final das contas, a igreja irá crescer até ser semelhante a Cristo em todos os aspectos, com cada cristão se ajustando e apoiando o outro. Cada membro do corpo precisa funcionar adequadamente para que o corpo cresça. A palavra portuguesa harmonia vem do termo grego traduzido aqui como ajustado e compactado. Estilo de vida gentil. Versículos 17 ao 19. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza com ganância. Esta seção da carta ensina a parte prática do verso 1. As exortações de Paulo condenaram o estilo de vida anterior dos leitores. O conteúdo da exortação é um evidente paralelo do costume dos cristãos primitivos de tirar as roupas velhas antes de colocar roupas novas para entrar na água do batismo. A figura é parecida com a de Colossenses 3 versos 5 ao 11, exceto pelo fato desta passagem contrastar a vida celestial com a vida terrena. A passagem de Efésios contrasta o estilo de vida antigo com a nova vida em Cristo. Aprendam de Cristo. Versículos 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus. Paulo descreve a verdade totalmente como Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14 verso 6. Velho homem. Versículos 22 ao 24. Que, concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É comum Paulo descrever quem os cristãos já são e destacar também o que eles devem se esforçar para ser. O paradoxo prático é que, apesar de já sermos livres do castigo eterno do pecado, só obtemos a libertação da nossa antiga maneira de viver, a vida de pecado, na busca diária de obediência e pureza. É esse o compromisso de estilo de vida que todo cristão é chamado a fazer. Deixem os pecados. Versículos 25 ao 31. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Paulo dá 5 exemplos do que significa viver uma nova vida, no contexto do relacionamento com outras pessoas. Todos os exemplos contêm um mandamento negativo e um positivo, bem como o princípio espiritual por trás destes mandamentos. Todas as ordenanças de Paulo estão fundamentalmente centradas em Deus. Compassivos por causa de Cristo. Versículo 32. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Paulo usou um trocadilho para ilustrar o que queria dizer. Os cristãos são chamados a ser compassivos, em grego, Crestos, por causa de Cristo, em grego, Christos. 5 importantes lições que podemos aprender em Efésios 4.
Unidade na diversidade. Paulo destaca a importância da unidade entre os crentes, enfatizando que somos um só corpo em Cristo, apesar de nossas diferenças. Isso nos lembra de valorizar e respeitar a diversidade entre os irmãos na fé, mantendo a unidade do Espírito na paz. Maturidade espiritual. Paulo exorta os crentes a crescerem na fé, abandonando as práticas do passado e se renovando em mente e espírito. Ele enfatiza a importância de uma vida cristã madura, caracterizada pelo amor, santidade e verdade. Dons espirituais para o serviço. Paulo ensina que Cristo concedeu dons espirituais à Igreja para a edificação do corpo de Cristo. Ele destaca a diversidade de dons e ministérios, cada um com o propósito de capacitar os crentes para o serviço mútuo e o crescimento espiritual. Falar a verdade em amor. Paulo nos lembra da importância de falarmos a verdade em amor, evitando a mentira e a ira. Ele enfatiza a necessidade de edificar uns aos outros com palavras que promovam o crescimento espiritual e a unidade na fé. Vida transformada pelo Espírito. Paulo incentiva os crentes a viverem uma vida digna do chamado que receberam, sendo cheios do Espírito Santo e vivendo em amor, perdão e humildade. Ele destaca que uma vida transformada pelo Espírito se manifesta em atitudes e comportamentos que refletem a imagem de Cristo. Conclusão. Concluindo, agora que sabemos que somos membros da família de Deus e temos acesso às suas promessas e somos seus herdeiros, Paulo nos fez algumas advertências. Como devemos nos esforçar para viver de acordo com essa vocação, sendo humildes, amáveis, pacientes e que saibamos suportar as dificuldades dos nossos irmãos. A exortação é para que vivamos unidos pelo vínculo gerado entre nós pelo Espírito. Está escrito: há um só Deus e Pai de todos, variamos na forma, mas não no sentimento. Tudo o que é feito deve ser feito para a glória de Deus, que exige de nós que vivamos como irmãos em unidade e amor, prontos para a edificação mútua, tendo a Jesus como cabeça. Que nosso valor seja a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.